Deixa eu começar aqui para a gente iniciar. Muito bem, gravando a aula de hoje aí. Deixa eu pegar a janela aqui para a gente começar aqui. Cancelar aqui. Aqui. Então, vamos lá. A janela está aqui. Então, nós temos aqui a aula 2. Né? Vamos fazer uma rápida retrospectiva sobre ela. Então, a gente começou aqui, vimos as características e princípios do título de crédito. Está aqui. Falamos, né, sobre a natureza pró-solvendo e pró-soluto. Fizemos uma discussão, o que é pró-solvendo, a gente vai voltar a esse assunto, inclusive nos exercícios que está no grupo, nós já colocamos a diferença de pró-solvendo e pró-soluto. Nota promissória, o que é pró-soluto está aqui, vimos essa parte toda semana passada. Está aqui, vimos na lição do professor Orlando Gomes, né? A diferença de pró-solvendo e pró-soluto. Está aqui. Bem, aí, hoje, nós vamos iniciar nos princípios que regem o direito cambiário. Os direitos que regem... Então, está aqui. São 3 os princípios que regem o direito cambiário. O primeiro princípio é o princípio da cartularidade. O segundo é o princípio da literalidade. E o último é o princípio da autonomia. Então, está aí. Bem, o que é cartularidade? Muito bem, a expressão cartularidade, ela advém do latim chartula, ou papel, um pequeno pedaço, né? Escrito de pouca extensão. Muito bem. A cártula, ela remonta à ideia de papel. É porque o título ele é representado, né, em um papel. Então, no sentido de quê? No sentido de que a apresentação do documento será o quê? Essencial para o exercício do direito. Então, basta nós apresentarmos a nota promissória, o cheque, a letra de câmbio, para que nós possamos exercer o nosso sacrossanto direito que está expresso na cártula, que está expresso no papel, que está expresso no título de crédito. Está aqui. Bem, é o que está dizendo aqui agora. O princípio da cartularidade contempla principalmente o quê? As seguintes ideias. Vamos anotar aí, eu vou bem devagar para que vocês possam anotar esse início aí. Bem, o crédito, ele deve estar o quê? Ele deve estar o quê? Materializado em um documento, em um título. Então, como a Tainá falou aí, no caso, né, ela respondeu, a pergunta era, o que é um título de crédito? A Tainá respondeu, o título de crédito, professor, ele representa o quê? Representa um negócio jurídico, ele representa uma obrigação a pagar. Muito bem? Então, é o que está dizendo aqui. Essa obrigação, esse negócio jurídico, ele tem que estar materializado, ele tem que estar em um documento, ele tem que estar numa cártula, ele tem que estar num papel, que é o título. Muito bem? Então, para quê? Para a transferência do crédito, é necessário o quê? A transferência do título. Bem,
Se eu, através de um endosso, de uma assinatura no cheque, tá? Se eu faço a transferência do crédito para uma terceira pessoa, é necessário o quê? Que esse cheque seja, que essa pessoa apanhe o título de cheque, o título de crédito. Muito bem? Então, pelo princípio da cartularidade, não vale apenas o endosso. Eu vou ter que endossar e entregar o título à pessoa que vai ficar com ele num outro negócio jurídico. Muito bem? Não há que falar, pelo princípio da cartularidade, não há que se falar em o quê? Em exigibilidade do crédito sem o quê? Sem a apresentação do documento. Muito bem, pessoal? Então, é relevante nós apresentarmos sempre o documento. É aquela velha história, né? Fulano de tal diz que tem um cheque meu. E diz, o professor Zé Alves, eu estou com um cheque seu, eu gostaria que você me pagasse. Então, o que eu vou dizer para ele? Apresenta o meu cheque. Eu só posso te pagar a partir do momento que eu tiver acesso à cártula, acesso ao título de crédito. É exatamente o que está dizendo aí. Muito bem? Então, são esses o princípio da cartularidade, ela contempla estas peculiaridades. Então, está dado aí. Importante, pessoal, importante, está aí. O direito de crédito, tá? Mencionado na cártula, no papel, não existe o que? Sem ela, é o que está dizendo o direito, o princípio da cartularidade. Você só vai ter o direito ao crédito se você apresentar o título. Não pode ser o quê? Não pode ser transmitido sem o quê? Sem a sua tradição. E não pode ser exigido sem a sua apresentação. Bem, o que significa a tradição no direito? Esse termo técnico significa, pessoal, a entrega do bem móvel. Então, a tradição significa o quê? A entrega do bem móvel. Então, o título de crédito, pessoal, é um bem móvel. Muito bem? Ele circula. Ele não é um bem imobilizado. Ele não é um imóvel. Muito bem? Então, quando eu faço a transmissão do título de crédito, eu tenho que fazer o quê? A sua tradição, a sua entrega. Muito bem? É por isso que eu destaquei como importante esse slide. Então, tá aí. Segundo Fábio Ulloa, página 237 do nosso livro. O Fábio Ulloa é a bibliografia que nós estamos seguindo, que eu sugeri para vocês. Muito bem? Então, está aqui. Diz Ulloa, em virtude desse princípio, ou seja, o princípio da cartularidade, não é possível promover o quê? A execução judicial do crédito representado, instruindo-se a petição inicial com cópia xerográfica do título do crédito. Olha aí, senhores advogados. Olha aí, senhores bacharelandos. O Fábio Ulloa diz, no momento em que eu vou judicializar
No momento em que eu vou fazer a petição inicial, eu não vou poder colocar a cópia xerográfica do título de crédito no processo. Vai ser um processo com vício de origem. Pelo princípio da cartularidade, eu tenho que botar o quê? O título real, verdadeiro. Não aceita-se a cópia. É importante vocês anotarem esta colocação do Fábio Ulloa. E mais, a execução, assim também o quê? O pedido de falência baseado na impontualidade do devedor somente poderá ser ajuizada acompanhada do original do título de crédito, da própria cártula, como que? Como garantia de que o exequente é o credor, de que ele o quê? Não negociou o seu crédito. Este é o quê? Este é o princípio da cartularidade. Então, é importante vocês terem em mente que no momento em que você judicializa a contenda, que você judicializa uma determinada ação sobre título de crédito, obrigatoriamente tem que estar o título presente para provar que você é o credor. Se tirar xerox, não vai funcionar. Muito bem? É isso que o professor Ulloa está colocando numa sintonia fina, numa simetria com o princípio da cartularidade. É o que está aí. Anotem, por gentileza, esta colocação do Ulloa. Muito bem? Uma exceção. Nós temos exceção ao princípio da cartularidade, nós temos uma exceção à questão sobre cópia do título, sobre cópia xerográfica. Então, tá aí. Ultimamente, o direito tem criado algumas exceções ao princípio da cartularidade, em vista de quê? Em vista da informalidade que caracteriza os negócios comerciais. Muito bem? Então, os negócios comerciais ele acontece de forma informal, né? Assim, a lei das duplicatas, admite o quê? A execução judicial de crédito representado por este título sem a sua apresentação pelo credor. É o artigo 15, parágrafo 2º da Lei das Duplicatas. Então, aquilo que eu falei anteriormente sobre o princípio da cartularidade, que no momento em que você vai judicializar, no momento em que você vai fazer uma petição inicial e você tem que obrigatoriamente apresentar o título de crédito verdadeiro, nós estamos falando que, no caso das duplicatas, há uma exceção. Não precisa apresentar o título de crédito. Muito bem? É o que está dizendo aqui, na hora da execução judicial. Outro importante fato que tem interferido com a atualidade desse princípio é o quê? É o desenvolvimento da informática no campo da documentação de obrigações comerciais com a criação de títulos de quê? De título de crédito eletrônico, que não são o quê? Que não são cartulares. Muito bem? Então, está aí, nós estamos diante de uma evolução do direito também. O direito entendendo, o direito interpretando
os fatos contemporâneos. Pois é, a cártula, como nós vimos no começo do curso, né? Os títulos de crédito surgiram quando? Surgiram antes da Revolução Industrial, lá no século XVI, XVII, muito bem? Então, lá não tinha, né, a sofisticação que existe hoje no que tange à informática, à tecnologia. Então, verifica-se, por sua vez, né, que o princípio da cartularidade, ele, em função da informática, ele vai ficando, de certa forma, superado, vamos colocar esse termo um pouco pesado, muito bem, por conta, né? E, inclusive, nós falamos sobre uma exceção no momento em que eu judicializo uma matéria, uma questão, no caso das duplicatas, respaldado, lastreado pela lei das duplicatas, eu não preciso o quê? Apresentar o título. Muito bem? Então, é importante, sublinhe, bote vermelho aí, bote uma caveirinha, porque isso aí é matéria de prova de concurso da OAB, sempre cai essas pegadinhas, tá certo? A ideia do examinador não é saber se nós sabemos a matéria, ele quer derrubar o candidato. Ei, professor, licença. O senhor pode explicar novamente essa parte aí da exceção, que eu não entendi, não? Um minutinho só, deixa eu só colocar aqui o... Muito bem, Juliana está aqui. Bem, veja bem o seguinte, a Karine, né? Sim. Muito bem. Karine, veja bem, pelo princípio da cartularidade, né? A cartularidade é um papel, é o título representado no papel, muito bem? Pelo princípio da cartularidade, eu vou até voltar aqui para a gente ver aqui, deixa eu só voltar aqui para a gente retornar aqui e voltaremos a esse... Então, está aqui. Então, está aqui. Então, veja bem, no caso do princípio da cartularidade, tá? A cartularidade é o quê? É o título, é a obrigação materializada no papel, né? Então, eu fiz um negócio jurídico, né? A compra de um bem, e desse negócio jurídico surgirá um título de crédito, ou um cheque, ou uma nota promissória, muito bem? Então, o professor Fábio Ulloa, ele diz o seguinte, né? Que na execução do título de crédito, na execução, você, por exemplo, né? Você tem uma pessoa que não te pagou, tá certo? Um cheque, né? Não te pagou, você tem um cidadão que não honrou um negócio jurídico que você fez. Então, você vai o quê? Você tem lá as notas promissórias dele. Então, se você quiser acionar esse cidadão que não te pagou, você, quando fizer a petição inicial, você vai ter que, obrigatoriamente, apresentar o quê? O título de crédito. Você não pode xerocar a nota promissória, você não pode xerocar o cheque e colocar no processo, porque aí você está ferindo o princípio da cartularidade. Muito bem? Todavia, existe o quê? Uma exceção a esse princípio da cartularidade, que fala que na hora em que nós vamos executar
uma determinada pessoa que me deve, né, que nos deve, eu tenho que apresentar o título é real, né, e não a sua xerox, a sua cópia. Mas existe o quê? Uma exceção segundo o artigo 15 do parágrafo 2º da Lei das Duplicatas, que diz o seguinte: em se tratando de um título chamado duplicatas, tá? Eu não preciso apresentar a duplicata verdadeira na hora em que eu vou executar o devedor. Eu posso apresentar uma cópia dela. Então, esse artigo 15, parágrafo 2º, que fala sobre as duplicatas, ele dá esta possibilidade, ele dá esse lastro, muito bem? E uma outra questão, em função da evolução da informática, em função da evolução da tecnologia, muito bem, hoje já se possibilita você judicializar, né? Você executar algum devedor, né? Sem apresentar a cópia da duplicata, porque a informática ela sofisticou as relações jurídicas, as relações econômicas, as relações comerciais. Muito bem? E o que é efetivamente uma duplicata? Por exemplo, eu compro um produto pela internet. Né? A loja ela faz o quê? Ela emite o quê? Um boleto ou uma duplicata. Aquilo ali, tá? Representa o quê? Aquilo ali representa o valor relativo o quê? A minha compra de um bem via a internet, a minha compra online, muito bem? Então, é sobre isso que nós estamos tratando aqui nesse artigo 5º. Então, se porventura eu não adimplir a minha obrigação, a loja a Amazon, por exemplo, né, a Americana, a Alibaba e outras lojas, né, ela pode o quê? Me executar sem apresentar o título real, apenas uma fotocópia. Por quê? Porque ela está respaldada no artigo 15, parágrafo 2º, que diz que, no caso das duplicatas, eu não preciso apresentar o título real, o título materializado. Muito bem? É isso que fala esta exceção que nós estamos discutindo aqui. Ok, Karine? Ah, entendi. Obrigada. Entendeu? Então, anota esse artigo 15 da Lei das Duplicatas, parágrafo 2º. Está dado aí. Vamos lá. Muito bem. Reflexão. Uma reflexão também do Fábio Ulloa, né? O Fábio Ulloa, a bibliografia que nós colocamos para que vocês pudessem ler, estudá-la. Então, o ilustre Fábio Ulloa define o quê? O princípio da cartularidade como sendo o quê? Pelo princípio da cartularidade, o credor do título de crédito deve o quê? Deve provar que se encontra o quê? Na posse do documento para exercer o direito nele mencionado. Foi o que eu disse. Uma determinada pessoa fala assim: olha, professor,
eu estou com um cheque do senhor aqui, o senhor vai me pagar ou não? Eu falei, eu vou te pagar. Se eu emitir esse cheque, né, eu vou te pagar. Porém, eu quero ver o cheque. Então, é o que diz aqui o Fábio Ulloa. Olha só, obedecendo o princípio da cartularidade, o credor do título de crédito, né, no caso, a pessoa que eu dei o meu cheque, ela deve fazer o quê? Ela deve provar que o quê? Se encontra na posse do documento. E qual é a melhor forma dela me provar que eu dei um cheque? É apresentando o cheque. Porque se ela não me apresentar o cheque, eu vou dizer assim, olha, eu não vou pagar você, porque você está dizendo que eu te dei um cheque, eu não me lembro. Muito bem? E como que eu vou te pagar se eu não me lembro que eu te dei uma nota promissória, se eu não me lembro se eu te dei uma letra de câmbio, se eu não me lembro que te dei um cheque? Então, o credor, ele vai ter que me provar através de quê? Apresentando o título de crédito, apresentando o documento que representa a obrigação que ele diz, né? Que ele diz que é credor. Muito bem? É isso que está contemplado no princípio da cartularidade, segundo Fábio Ulloa. Então, tá aí. Importante aí, estou deixando destacado já de propósito. Importante. A cartularidade em si vem sofrendo mitigações, como nós já vimos, né? Mitigações por conta desse fenômeno, dessa explosão de tecnologia, né? Então, é o que diz aí, a cartularidade ela não se trata de princípio absoluto, muito bem? Por quê? Porque há títulos de créditos, o quê? Eletrônicos, né? Então, nós temos lá no artigo do Código Civil, artigo 889, parágrafo 3º, tá? Que fala sobre essa questão. Eu acho que eu botei na próxima transparência aqui. Muito bem? E nós temos mais o seguinte, a doutrina ela tem se referido a quê? A esse processo como o quê? O processo como a desmaterialização dos títulos de crédito. Como nós vimos no começo, o princípio da cartularidade, tá? Ele é o quê? Ele é a materialização da obrigação no papel, no título de crédito, muito bem? Porém, esse princípio já não é mais um princípio absoluto em função de quê? Em função dos créditos, em função da informática, em função dos títulos eletrônicos, tá certo? Então, a doutrina hoje, ela já se discute o processo de desmaterialização dos títulos de crédito. É onde nós discutiremos adiante sobre o que é a desmaterialização do título de crédito. Então, está aqui. Olha o artigo 889 do Código Civil, eu coloquei para facilitar, para dar maior celeridade à nossa aula. Então, o artigo 889 do Código Civil diz: deve o título de crédito conter o quê? Conter a data da emissão, a indicação precisa do direito que confere e a assinatura do emitente. Então,
o que o caput do artigo 889 está dizendo, né? Ele está falando sobre os requisitos básicos que nós vimos semana passada do título de crédito. Muito bem? E o parágrafo 3º do Código Civil, ele diz: o título pode ser o quê? Emitido a partir dos caracteres criados em computador, o meio técnico equivalente e que conste da escrituração do emitente, observado os requisitos mínimos previstos neste artigo. Muito bem? Então, daí o Código Civil já flexibilizando, já mitigando o princípio da cartularidade, ou seja, né, os títulos de crédito já não precisam mais, né, serem representados por cheques, pelo papel. Até hoje em dia, né, o cheque ele já está saindo de circulação, né? Porque hoje todo o negócio jurídico, toda a transação de venda de bens e serviços se dá via, né, internet. Hoje, a gente vive o quê? A gente vive numa economia digital, né? Nós temos aí os bancos digitais, a cada dia crescendo mais, né? Então, as formas de pagamento, as formas de negócio, elas têm também que ir se sofisticando. Caso contrário, né, as empresas, as pessoas não vão conseguir fazer os seus negócios jurídicos, né? Então, é onde o Código Civil já permite, né, que alguns títulos sejam emitidos pela internet, pelo computador. Então, foi o que nós falamos aí com a Karine. Eu, no momento em que eu compro, faço uma aquisição de bens e serviços via a internet, eu estou, de certa forma, né, recebendo em casa uma duplicata, um boleto a pagar, ou se não, eu faço o pagamento via o quê? Via cartão de crédito, né? Ali mesmo eu financio o produto, o serviço, um curso, né, que eu for comprar, né, um curso de inglês, de direito. Então, hoje, né, com a economia digital, está tudo facilitado. E não seria justo, né, a gente ficar perdendo tempo lá com o princípio da cartularidade. Todavia, temos que estudar, porque cai nos concursos públicos, porque cai na prova da OAB. É por isso que nós temos que conhecer esse princípio, os advogados, os bacharéis, para poder, né, falar sobre ele, fazer uma discussão mais acurada, mais aprofundada. Muito bem? Então, tá aí. Bem, aí nós falamos sobre o princípio da cartularidade, tá certo? Agora, encerramos aqui o princípio da cartularidade, este importante princípio. E vamos falar agora sobre o princípio da literalidade. Vale aquilo que está escrito. Muito bem. O ilustre autor, William Duarte Costa, define o princípio da literalidade como sendo o quê, pessoal? Olha só. Está aí. Literalidade corresponde ao quê? Ao que está inserido literalmente no documento chamado título de crédito. Tudo que eu escrever no título de crédito, ele está valendo de acordo com o princípio do título de crédito, que nós vamos aprofundar mais aqui. Como ensinava o professor João Eunápio Borges,
é pela literalidade que se determina o quê? A existência, o conteúdo, a extensão e a modalidade do direito constante no título. Importante isso aqui, ó. É pelo que está escrito no título, pessoal, tá? É o que está exarado no título. É que se determina o quê? A existência, o conteúdo, a extensão e o quê? E a modalidade do direito constante do título, do direito do credor. Então, vamos nos ater a esse relevante princípio, né? Bem, a existência do título é regulada pelo seu teor e somente o que nele está escrito é que se deve o quê? Levar em consideração. Bem, não valendo qualquer obrigação expressa em documento dele separado. Então, veja bem, pelo princípio da literalidade, o que está fora do título, o que está fora do título não está no mundo jurídico. Muito bem? É isso que o professor Eunápio Borges quer colocar. O que não está escrito no título não está no mundo jurídico. E ele ressalta no final, não valendo qualquer o quê? Não valendo qualquer obrigação expressa em documento dele separado. É o que nós falamos aqui, né? Então, pelo princípio da literalidade, é o que está escrito. Muito bem? Então, está aqui. Então, está aí na mão aí, para vocês analisarem. Outra definição relevante é trazida por Ricardo Negrão. Ricardo Negrão. Por este princípio, o da literalidade, implica dizer que vale o que está escrito. É o que nós falamos anteriormente. E que, se algo diverso tiver sido contratado, não estando escrito no título, pessoal, não pode ser alegado pelas pessoas intervenientes em defesa do direito. Reitero, o que não está escrito no título não está no mundo jurídico. Muito bem? É o que Negrão ressalta aqui também, com outras palavras. Então, tá aqui. Observação. Assim, observa-se que, pelo princípio da literalidade, só tem validade para o direito cambiário aquilo que está o quê? Literalmente escrito no título de crédito. Então, isso aqui eu coloquei de propósito para reforçar, para reiterar o princípio, para sedimentar, consolidar o princípio da literalidade na cabecinha de vocês. Aqui. Aí nós encerramos aqui o princípio da literalidade. Como nós falamos, né? Os princípios que regem o direito cambiário é o princípio da cartularidade, o princípio da literalidade e o princípio da autonomia, que nós veremos agora. Isto é matéria de prova e na nossa e de outras provas que vocês podem fazer sobre título de crédito. Isso aí é o beabá. Muito bem? Então, está aí o princípio da autonomia. Pelo princípio da autonomia do título de crédito, de acordo com o princípio da autonomia, as relações cambiais, troca, de permuta, elas são o quê? Elas são autônomas e independentes entre si.
O devedor não poderá o quê? Opor exceções pessoais a terceiro de boa-fé. A gente não vai ver isso agora. Em razão do princípio da autonomia, o vício em uma das relações, olha só, o vício em uma das relações não compromete as demais obrigações assumidas no título. Então, tá aí. Olha só, a segurança que o credor tem para receber o título é que pouco importa o que aconteceu nas relações anteriores. A causa que deu origem ao título de crédito, a venda, o negócio jurídico. Muito bem? Então, eu vou agora explicar vocês, né, sobre essa questão do terceiro de boa-fé, que pegou um título e depois o cidadão alegou que o negócio jurídico era viciado. O que eu tenho com isso? Se o negócio jurídico é viciado, pessoal, se eu estou com uma nota promissória, uma duplicata que surgiu desse negócio jurídico, eu sou o credor. Eu estou nessa de boa-fé. Eu não posso ser prejudicado. Eu não posso ser prejudicado. Aí, vamos falar aqui de uma compra de um celular. Bem, eu comprei um celular numa determinada loja, eu dividi em 6 vezes o celular. Muito bem. A loja de celular foi e apanhou os meus 6 cheques e entregou os 6 cheques a uma financeira, né? E fez de dinheiro com os meus 6 cheques. Beleza, tudo bem. Mas só, pessoal, só que o celular ele começou dando um defeito. O que eu fiz? Eu fui à loja e disse: olha, companheiro, o celular que você me vendeu está com defeito. Ele, não, mas você que usou errado, tal. Eu falei, não, você faz aí, retifica. Ele não quis consertar o celular. O que eu fiz? Eu fui ao banco e sustei os cheques. Muito bem? Aí eu te pergunto, que culpa vai ter a financeira que trocou o cheque para a loja de celular? A financeira foi fazer o quê? O desconto do meu cheque no banco. E o banco diz, olha, o cheque do seu José ele está assustado. Vocês acham que a financeira, que é a terceira de boa-fé, ela vai ficar no prejuízo? De maneira nenhuma. Eu vou ter que resgatar o cheque com a financeira. Eu vou ter que efetuar o pagamento dos cheques à financeira, uma vez que a financeira apanhou o meu cheque, o título de crédito, ele tem que ter o quê? Ele tem que ser honrado. É o que nós vimos aqui anteriormente. Segundo, o princípio da autonomia. Olha, de acordo com o princípio da autonomia, as relações jurídicas são o quê? Autônomas e independentes entre si. Muito bem? Olha só, o devedor não poderá opor exceções pessoais a terceiros de boa-fé. Muito bem?
em razão do princípio da autonomia, o vício em uma das relações não compromete as demais obrigações assumidas no título. Bem, então, eu sou o quê? O devedor. Eu vou fazer o quê? O pagamento do celular. Muito bem? Mas só que eu verifiquei que o celular ele não funciona. Muito bem? Não funciona e eu sustei o cheque. Todavia, o meu cheque já tinha andado. Eu não posso prejudicar a pessoa que acreditou no cheque de que a loja fez, né? O pagamento, fez dinheiro com ele. Entendeu? Então, é o que está dizendo o princípio da boa-fé, porque as relações são autônomas, muito bem? Então, se a loja ela deu o meu cheque à financeira, a relação entre a loja e a financeira, ela tem o quê? Autonomia. Eu não posso chegar num momento em que a financeira vier falar comigo, olha, seu Zé, o seu cheque ali, eu fui ao banco e ele estava, né? Ele estava assustado. Eu não vou ficar aí, né? Em dificuldade. Eu não posso dizer à financeira, não, mas eu sustei o cheque, né? Em função de que o celular que eu adquiri, ele não funciona. A financeira vai dizer, olha, meu amigo, eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou nessa de boa fé, entendeu? O senhor vai ter que me pagar os seus 3 cheques. Caso contrário, eu vou executar o senhor. É simples assim. Então, essa relação, tá? Ela é baseada, ela é lastreada e pautada em qual princípio? No princípio da autonomia. Então, pessoal, em uma relação jurídica, em uma relação econômica de compra e venda, eu posso pegar cheque, nota promissória, duplicar, letra de câmbio, que ela tem o quê? Ela tem validade jurídica. Se o devedor não honrar o seu crédito, não honrar o seu compromisso, ele será executado. Então, a legislação toda, ela dá respaldo ao comércio, ela dá respaldo às relações jurídicas para que os negócios eles tenham efetivamente o quê? Celeridade, para que o título de crédito circule e nós possamos ter o quê? Uma harmonia nos negócios jurídicos, no ambiente econômico. É exatamente o que o princípio da autonomia está aí consagrando. Muito bem? Então, daí o exemplo do celular, que deu aí para a gente, né, esse feedback aí. Muito bem. Aí nós temos ainda, né, o Fábio Ulloa, que define o princípio da autonomia. Né? Eu estou colocando a doutrina de propósito, porque nessas provas da OAB, de concurso, eles sempre fazem, né, essa cobrança, e é relevante, e é importante que vocês tenham, né, essa formação sólida, essa formação embasada em doutrina também, para que vocês possam efetivamente vocês
terem sucesso, né, na vida de vocês. Então, pelo princípio da autonomia das obrigações cambiais, os vícios que comprometem a validade de uma relação jurídica documentada em título de crédito não se estendem às demais relações abrangidas no mesmo documento. Então, isso aí é apenas chover no molhado, usando uma expressão mais chula. Então, exatamente naquele caso concreto que eu falei com vocês. O fato de eu ter comprado um celular com defeito não vai me possibilitar de deixar de pagar o cheque à financeira que estava no negócio jurídico de boa-fé. É o que fala o professor Fábio Ulloa aí. Então, eu não posso alegar, não, seu fulano de tal, eu não vou te pagar porque o celular estava com defeito. Não. Eu faço o quê? O pagamento do título de crédito e depois eu entro com uma ação regressiva contra a vendedora do celular, a loja que me vendeu o celular com defeito. Muito bem? Não dá para a gente ficar de brincadeira, né? Então, tá aí. Então, outro autor também que fala sobre o princípio da autonomia, nós estamos colocando, reiterando, para fortalecer a teoria na cabeça de vocês, né? É o autor Ricardo Negrão, ao tratar do assunto aduz, diz: autonomia é a característica dos títulos de crédito que garante o quê? A independência obrigacional das relações jurídicas subjacentes, né, que estão abaixo, né, simultâneas ou sobrejacentes, as que estão acima, a sua criação e circulação. Impede que eventual vício, né, o defeito do celular aqui em tela, em uma relação se comunique o quê? As demais ou invalide a obrigação inscrita na cártula, inscrita no título de crédito. Então, o devedor, ele jamais pode alegar vício de origem no negócio jurídico para se eximir do pagamento da sua sacrossanta obrigação. Não tem conversa. A partir do momento que você deu o título de crédito e ele circulou, acabou. E ele vai circular mesmo. O cheque vai andar, a nota promissória vai andar, porque faz parte do nosso ordenamento jurídico essa possibilidade de circularidade, né? Ele foi feito, o documento de título de crédito, ele foi feito para circular e girar a economia, para girar os negócios, muito bem? É para dar dinâmica ao sistema econômico. Então, está aqui. Bem, aí nós temos aqui uma peculiaridade, né? Uma peculiaridade onde o princípio da autonomia, pessoal, ele se desdobra em outros subprincípios. O subprincípio da abstração e o da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiros de boa-fé. Muito bem? Então, eu não posso, né, alegar uma exceção, né, uma coisa minha, uma coisa pessoal, que foi o vício do defeito do celular para me furtar de pagar o título de crédito, né?
Então, existe o quê? A inoponibilidade das exceções pessoais, dos terceiros de boa-fé. Muito bem? Então, está aqui. De forma didática, o autor Ricardo Negrão aduz, por força da abstração, pessoal, as obrigações mantêm-se o quê? Independentes uma das outras. Muito bem? Então, é o que eu falei com vocês. O negócio jurídico, a compra do celular, tá? Ele foi representada com 6 cheques. Então, pelo princípio da abstração, tá? O título de crédito ele se abstrai, ele não se vincula ao negócio jurídico, tá certo? Por esse princípio, né, é que se eu alegar um vício de origem, né, eu tenho, né, o respaldo desse princípio aí. A abstração fala, não. O título de crédito, ele está o quê? Apartado da obrigação jurídica. Né? Embora o título ele tenha surgido do negócio jurídico, mas pelo princípio da abstração, ele se afasta, ele se abstrai, muito bem? Para que ele possa, né, como nós falamos, girar, né, dinamizar o sistema econômico, dar celeridade às relações jurídicas, comerciais e econômicas. Então, está aqui. Por força da abstração, as obrigações mantêm-se o quê? Independentes uma das outras. E por decorrência da inoponibilidade das exceções pessoais, os devedores não podem alegar o quê? Vícios e defeitos de suas relações jurídicas contra o quê? O portador de boa-fé, que não participou do negócio jurídico do qual que resultou a dívida que lhe é exigida. Esse portador de boa-fé, no caso concreto que nós demos, foi a financeira, em que a loja do celular trocou os meus cheques. Muito bem? Então, eu, que sou o devedor, eu não posso alegar, né, que o negócio foi viciado e eu não vou fazer o pagamento do título. Jamais, jamais. Eu não posso usar desse expediente subterrâneo, tá? Não posso. Então, e o que é abstração? Está aí. O que é abstração? Abstração é o princípio dos títulos de crédito através do qual se torna o quê? Desnecessário a verificação do negócio jurídico que originou. Então, não me interessa de qual negócio saiu o título de crédito, pessoal. De qual negócio? Se eu estou com o título de crédito de Karine, ela vai ter que me pagar. Se ela alegar vício no negócio jurídico, eu vou dizer, olha, Karine, existe o princípio da abstração, minha querida. Né? O título de crédito ele não é vinculado, né, ao negócio jurídico que o originou. Muito bem? Então, não dá para a gente, né, forjar a realidade. Né? Então, diz assim, a duplicata não possui esta característica, pois o quê? Pois fica vinculado ao negócio mercantil que lhe deu origem. Ah, professor, então para aí. Olha a pergunta que Karine me fez. Eu vou voltar, nós vamos voltar lá naquele slide que fala do artigo 15, parágrafo 2º das leis das duplicatas. Olha aí, Karina.
olha o que diz o princípio da abstração. Então, vamos lá, só para a gente verificar aqui, retornando aqui, olha só. Quando nós estávamos falando sobre o princípio, aquele aqui. Então, a gente estava falando sobre a cartularidade, muito bem? Aí, né, nós falamos sobre, né, o princípio da cartularidade aqui, né, a impontualidade do devedor, né, e nós colocamos aqui também, né, a guisa de exceção de que as duplicatas, elas podem, na hora em que eu for ajuizar uma ação, no caso das duplicatas, eu não preciso que apresentar a duplicata. Muito bem? Foi o que eu falei aqui, né? Porque a duplicata, ela é uma exceção ao princípio da cartularidade que obriga, no momento em que eu judicializo uma questão, eu tenho que colocar o título de crédito verdadeiro, o título de crédito real dentro do processo. Eu não posso xerocá-lo. Muito bem? A duplicata é uma exceção a essa regra. É o que nós estamos aqui vendo no princípio da abstração. Está aqui, no princípio da abstração, está aqui. Né? A abstração, repetindo, a abstração é o princípio do título de crédito através do qual que se torna desnecessária a verificação do negócio jurídico que originou o título. A duplicata não possui esta característica, pois é o quê? Ela fica vinculada ao negócio jurídico que lhe deu origem. Então, o único título de crédito que se vincula ao negócio jurídico é a duplicata. Ou seja, ela não obedece ao princípio da abstração. Muito bem? Então, tudo aqui. Em última análise, trata-se de uma garantia da circulação do título, na medida em que o adquirente do título não precisa conferir o que ocorreu nesse negócio jurídico, né? Ou seja, quem recebe o título de crédito recebe o quê? Um direito abstrato, isto é, um direito não dependente do negócio jurídico que deu origem ao título. Então, pessoal, é aquela velha máxima. Quando eu, num negócio, eu pego um cheque, eu pego uma nota promissória, uma letra de câmbio, tá? Eu não preciso, né, eu não preciso me preocupar com o quê? Com o negócio jurídico, se ele é viciado ou não. Porque, pelo princípio da abstração, no sentido de dar maior celeridade, no princípio de dar maior circulação ao título, né? Este título que eu peguei, ele vai ser adimplido, ele vai ser saudado. Agora, em se tratando de duplicata, ela se vincula, sim, ao negócio jurídico. É o que está dizendo aí nesse princípio da abstração. Então, está aqui. Importante, pessoal, olha só. A princípio, são considerados o quê? Abstratos os cheques, olha só,
as letras de câmbio e as notas promissórias. Vamos anotar isso aí, tá? A princípio. Então, são considerados o quê? Abstratos, ou seja, se descolam do negócio jurídico, tá? O cheque, a letra de câmbio e as notas promissórias. Eu posso, vamos colocar assim, vender um bem e pegar um cheque de terceiro, pegar uma letra de câmbio, tá? Uma nota promissória, porque eu sei que eu vou receber, porque ele não está vinculado ao negócio jurídico, né? É o que o princípio da abstração diz. Então, esses 3 títulos aí, eles o quê? Eles estão desvinculados do negócio que deu origem aos 3. Tá? O que é inoponibilidade? Palavra grande. Inoponibilidade. Está aí. Bem, a inoponibilidade das exceções aos terceiros de boa-fé significa o quê? Que a pessoa obrigada por um título de crédito não pode se recusar em pagar o quê? Ao portador do título, alegando o quê? Qualquer relação pessoal. Então, é exatamente o que nós colocamos, né? Então, eu não posso, né? Eu não posso alegar, né, que o negócio foi viciado, que havia defeito da coisa, que havia vício redibitório. Não. Pela inoponibilidade, pelo princípio da inoponibilidade, eu tenho que pagar e fim de papo. Eu não posso alegar nenhuma desculpa. Vamos utilizar um vocabulário mais objetivo, né? Entendeu? Então, está aqui, finalizando aí a nossa aula, né? Eu dei um exemplo aqui, tá certo? Depois vocês olham mais devagar, tá? E um exemplo que fala sobre, né, essas relações comerciais. Isso só para vocês, só para a gente ilustrar. Né? Então, a nossa aula fica hoje aqui. Então, eu deixo sempre 5 minutos para a gente bater um papo aqui, para vocês, né? Para vocês tirarem alguma dúvida. Eu vou interromper a nossa gravação